Olá, queridos irmãos da IPOS, sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula virtual da nossa EBD Online. Estamos aqui mais uma vez por conta dessa pandemia, ainda tendo essa modalidade de aula, não da forma como gostaríamos, que seria lá na igreja, mas também reconhecemos que isso é uma bênção, nem todas as pessoas têm acesso a tudo isso que nós temos acesso, então nós temos que agradecer a Deus, e eu agradeço também ao pastor, ao conselho, à equipe da superintendência da escola dominical e a equipe da multimídia, que estão trabalhando arduamente para a gente continuar tendo um conteúdo, para não desanimarmos, para estarmos firmados na palavra dele. Então, com gratidão que eu estou aqui hoje, e antes de começar a nossa aula, gostaria de orar e pedir a Deus que nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Tu sabes, ó Deus, de todas as dificuldades que cada um de nós estamos passando, Senhor. Só o Senhor conhece o nosso coração e só o Senhor vê o que cada irmão, o que cada um tem, ó Pai, de dificuldade, de sofrimento. Que o Senhor fale aos nossos corações através desta aula. Que esta aula, ó Deus, seja para muitos um refrigério, Senhor, um motivo, ó Deus, de consolo e de alegria, porque é a Tua palavra, Senhor Deus, que será exposta aqui. Então eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que a despeito de mim, Senhor, os nossos irmãos, todos eles ouçam a Tua voz e sejam ensinados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Bom, irmãos, estudar sobre o sofrimento nesses dias de pandemia, de isolamento, é importante, né, para a gente saber como reagir a todas essas situações. Mas, na verdade, não é só por causa do Covid que a gente tem que estudar sobre o sofrimento, porque nós sabemos que neste mundo nós teríamos aflições. E às vezes a gente vive a nossa vida achando que isso nunca vai acontecer com a gente, que a gente não vai passar por um momento de tristeza. Mas não, nós já sabemos, Deus não nos prometeu tirar o sofrimento, mas Ele disse que estaria conosco em todos os momentos. Então, por isso, nós precisamos sim estudar a respeito do sofrimento para, no momento de angústia e de dor, nós estarmos preparados para aquilo que vier. Nós sabemos também que não é um privilégio dos ímpios o sofrimento. Nós que também somos filhos de Deus, nós também sofremos. Mas a forma como nós reagimos é que tem que ser diferente. Nós temos que reagir de forma a glorificar a Deus. E esse é o objetivo dessa aula de hoje, é falar para vocês como que nós devemos reagir de forma mais profunda e de forma bem prática também. Porque na aula anterior, falando sobre a graça de Deus no seu sofrimento, que foi baseada no livro do Dr. David Powlison, eu mostrei para vocês como que Deus fala, o que Deus fala sobre o sofrimento, como que a graça dele age no nosso sofrimento. Daqui a pouquinho eu vou recapitular isso com vocês, mas é importante a gente entender sobre o ponto de vista de Deus, o que é o sofrimento, e também o que nós devemos fazer na prática. Então eu gostaria que nós saíssemos daqui dessa aula armados, realmente munidos, para enfrentarmos as nossas batalhas de forma a glorificar a Deus, tá bom? Então, vamos lá. Na aula anterior, eu passei para vocês 6 afirmações da parte de Deus, de como Ele age no sofrimento. Vamos dar uma olhadinha no primeiro ponto. O seu sofrimento é significativo para mim, diz Deus.
No sentido, então, de ter um significado. É significativo no sentido de ter um significado. E para Deus, esse significado é tirar algo ruim que está em nós e colocar a sua graça no lugar. Então, mesmo pequenos sofrimentos, pequenas dificuldades, pode ser um laboratório para Deus agir e aumentar a graça dele em nós. Então, quando passamos por provações, é que a nossa fé se torna genuína e verdadeira. Só esse primeiro ponto já nos diz muita coisa. Já nos diz que passar por provações é algo que tem um significado para Deus. E é nesse momento que a nossa fé se torna genuína e verdadeira. Bom, o segundo ponto que eu passei para vocês foi: ouça bem o que eu digo. Então, na palavra de Deus, nós encontramos todas as respostas para todas as questões mais difíceis. Está tudo lá. Não tem necessidade mais de Deus dizer mais nada. O que a gente precisa fazer agora é ouvir o que Ele fala. Aprender a ouvir o que Ele tem a nos dizer. Bom, o terceiro ponto foi: eu estou contigo. No sofrimento, nós nos sentimos oprimidos e abalados, às vezes temerosos ou desanimados. E muitas vezes esses pensamentos dominam a nossa mente. Por outro lado, às vezes a gente também quer agir de forma desonesta e rejeitamos a dor, mas devemos enfrentar com franqueza. Devemos, na verdade, dar ouvidos às promessas de Deus, aquilo que Deus fala que vai fazer e o que Ele faz. Ele sempre está conosco e Ele nos ajudará, nos sustentará e nos fortalecerá, porque Ele está conosco. O quarto ponto foi: eu estou contigo para um propósito. Então, no nosso sofrimento, Deus realmente nos chama às águas profundas. Ele permite o nosso sofrimento, mas Ele estabelece limites para a nossa dor. Ele diz que nós não enfrentaríamos uma dor que não poderíamos suportar. Então, quando Ele diz que Ele está conosco para um propósito, é porque Ele está ativamente trazendo o bem a partir dos nossos problemas. Então, Ele está sempre fazendo o bem para nós. E o quinto ponto era: o meu propósito amoroso é a sua transformação. Então, nesse processo de sofrimento, Ele nos molda e faz o quê? Faz com que nós andemos mais um pouquinho na caminhada no processo de santificação. Então, Ele está sempre nos transformando e nós podemos perceber mesmo que depois que saímos de uma dificuldade, nós saímos renovados, transformados. Sempre há algo que Deus muda em nós. E por último, foi: provarei o meu amor até o fim da sua vida, nunca te abandonarei. Então nós vimos que mesmo depois da morte, ou mesmo na nossa velhice, nós podemos ter a certeza que Ele estará sempre conosco, mesmo até além da vida. Então, com essa visão a respeito do que o sofrimento é para Deus e como Ele age com a graça dele em nós, no nosso sofrimento, a gente deu uma resposta que foi uma oração, que dizia mais ou menos assim: eu não quero sofrer, Senhor, mas se é no meu sofrimento que a Tua graça aumenta em mim, que eu posso testemunhar do Teu amor, que eu posso me achegar mais a Ti, ouvir mais a Tua voz, então que seja comigo, que eu sofra, mas que eu sofra Te glorificando, Te bendizendo. E aí nós paramos neste ponto, nesta oração. E hoje eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês. Vamos reagir ao sofrimento de maneira a glorificar a Deus. É certo que a sabedoria para enfrentar o sofrimento é algo que a gente precisa constantemente. É mais ou menos como um maná. Nós vamos lá, pegamos a nossa porção
e não conseguimos armazenar para o dia seguinte, para o próximo sofrimento. No próximo sofrimento a gente vai ter as mesmas dificuldades, vamos ter que ir lá e buscar esse maná e viver ali aquela situação aprendendo coisas novas. Mas o importante é que a gente já sabe que o maná existe e que ele vai cair no dia seguinte. Então nós temos que ter essa convicção que enfrentar o sofrimento não é algo simples, algo que eu vou dar aqui uma fórmula mágica para vocês e vocês vão conseguir passar pela situação de forma tranquila. Não, até porque, como nós já entendemos, Deus vai nos ensinar coisas novas nesse processo. E vai doer, e vai ser difícil, mas Ele vai estar conosco. Provavelmente a gente vai lutar e vamos descobrir erros em nós, então nós vamos ser confrontados. Mas se seguirmos esses passos, nós vamos aprender essas coisas da maneira correta, como Deus quer que seja, tá? Então vamos ver as formas. A primeira delas é: analise seu problema e verifique de fato qual dificuldade você está enfrentando. O que você está enfrentando, na verdade, é a grande pergunta. Se você escolher uma aflição esmagadora e de várias dimensões, você vai precisar dividir isso daí. O objetivo é você entender o que de fato está trazendo dificuldades para a sua vida. Então, de repente, você precisa fazer algumas perguntas. E essas perguntas são mais ou menos assim: onde eu preciso de ajuda? Onde eu preciso de sabedoria? Onde eu preciso de coragem, de misericórdia, de proteção, de força? Precisamos ser específicos, orar por isso, pedir que Deus nos revele o que de fato nós estamos enfrentando. Porque às vezes a gente pensa que tem um problema, mas o problema mesmo está lá atrás, escondidinho. Eu estou desempregado. É um problema. Só que a forma como você está reagindo a essa situação vai revelar muito sobre você. Às vezes vai revelar uma ira, uma ansiedade, um orgulho, algo que Deus vai tratar em você. Então você precisa ser sincero. Na Bíblia nós tivemos vários exemplos de homens e mulheres que foram sinceros ao falar com Deus. E eles estão lá para nos dar esse exemplo para que nós possamos fazer a mesma coisa. Então nós temos exemplos de Abraão, de José, Jacó, Noemi, a Ana, Davi, Jeremias, Jesus, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo. Todos eles falaram abertamente das suas aflições e revelaram os caminhos de Deus ao se entristecerem. Às vezes a gente quer esconder o nosso sofrimento, abafar o sofrimento, e não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para nós sermos francos e sinceros em relação ao nosso sofrimento, assim como grandes homens e mulheres de Deus fizeram, como o próprio Jesus fez, falando para Deus do sofrimento dele. No Salmo 86, do versículo 1 ao 7, Davi faz uma oração onde ele abre o seu coração para Deus, pedindo que Deus incline o coração para ele, que ouça o clamor dele, e termina assim: no dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. Então aqui nós temos o exemplo de Davi sendo franco, sendo sincero e pedindo ainda para Deus mostrar para ele, responder, tendo a certeza que Deus responde à oração. E ele diz: no dia da minha angústia clamarei a ti. É isso que nós devemos fazer também. Bom, o segundo ponto é: busque na palavra de Deus o refrigério. Buscar na palavra de Deus o refrigério.
qual é a palavra de Deus que tem te dado refrigério, que tem acalmado o seu coração. Quando a gente está passando por um momento difícil e nós estamos entregues a nós mesmos, isto é, a gente não está reagindo da forma correta, da forma bíblica, Deus parece que Ele é invisível. A gente sente tanta tristeza, tanta dor, tanta confusão, que não nos lembramos da palavra de Deus, que até pessoas que a gente considera muito sábias, aquelas palavras daquelas pessoas se tornam vazias e sem sentido. Mas isso é porque nós não estamos reagindo da maneira correta. Quando a gente reage corretamente, quando a gente se posiciona perante o sofrimento de forma a glorificar a Deus, a gente consegue, na verdade, ouvir o que Deus fala e trazemos à memória tudo aquilo que nós aprendemos quando nós estávamos em dias alegres. A palavra de Deus vem, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor, muitas vezes vem à nossa mente hinos, salmos, a gente pode também de repente lembrar de um trecho de um livro que a gente leu, enfim, tudo é usado, na verdade, tudo serve para trazer refrigério. Tudo que está na palavra de Deus traz refrigério para nossa alma. Então a gente vê o Espírito Santo agir, a gente ouve a voz de Deus, ele nos fala ao ouvido várias coisas. Eu vou citar algumas aqui que é para você relembrar. E quando passar por momentos difíceis, a gente tem que ter essas palavras anotadas num caderno, no nosso coração, se possível, memorizar a palavra de Deus. Então a pergunta aqui é: qual é a palavra de Deus que te traz refrigério? Seria, por exemplo, quando o Espírito Santo diz que você é eleito, que você é santo, que você é amado, como está lá em Colossenses 3,12, que tudo pelo que você vive morrerá quando você morrer, em Provérbios 10:28, que você é um refugiado, viajante, escravo, necessitado, fraco, como em várias passagens da palavra de Deus fala, que precisamos de ajuda externa e a ajuda externa é o Senhor, que você precisa confiar no Senhor de todo o seu coração, Provérbios 35, ou seria o Salmo 131, 1 Pedro 5:7, o Salmo 28, de 6 a 7, Mateus 5, 3 e 2, Mateus 5, 3, 2 Coríntios 2. Quais destas palavras têm trazido refrigério para você? Se você não lê a palavra de Deus, você não vai ter esse refrigério. Então, a orientação aqui é para, mesmo no sofrimento, você se apegar à palavra de Deus, se apegar a esses salmos maravilhosos, a essas palavras do Senhor que dizem tanto sobre nós e dizem tanto sobre Deus, como nós somos fracos e quanto Ele é poderoso. E todas essas palavras, tudo isso, sejam hinos, salmos, livros, bons livros que você tenha lido e que tenham marcado a sua vida, tudo isso te levará a Cristo, te tirará desse momento sombrio, desses lugares sombrios, e te levarão a Deus, te levarão a Cristo. Então é importante você buscar na palavra de Deus aquilo que te traz refrigério. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é: identifique um amigo que possa te ajudar. Talvez esse seja um ponto bem difícil, porque você precisa de outras pessoas, mas geralmente quando nós estamos passando por um momento difícil,
a nossa primeira reação é se isolar, é querer ficar quietinho, é não querer a presença de outras pessoas. Mas é importante que você saiba quem vai poder andar com você quando você estiver num momento de sofrimento. Aqui é para você identificar uma pessoa, sim, é necessário. Quem pode compartilhar o fardo com você? É verdade que algumas pessoas são tolas, às vezes como os conselheiros de Jó, que tratam de forma errada o sofrimento, alguns falam, dão conselhos errados, enfim, isso é bem comum de acontecer. Mas isso não nos dá o direito de não identificarmos alguém. Deus sempre vai providenciar uma pessoa. E fica um alerta aqui para aqueles que, todos nós que somos amigos de uma pessoa que está sofrendo. Às vezes nós não temos paciência para ouvir o que essa pessoa tem a nos dizer. Nós caminhamos um dia, dois, três, lá pelo quinto, sexto dia, a gente já não quer ouvir a pessoa falar a respeito daquilo. Então nós precisamos nos policiar para não sermos amigos que ouvem e que ajudam as outras pessoas. E se nós estamos num momento de sofrimento, nós precisamos identificar pessoas que nos auxiliem. Nós não podemos seguir sozinhos. A gente pode até tentar, mas a palavra de Deus diz que não podemos fazer isso. Lá em Eclesiastes 4:9, um versículo bem conhecido, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então é importante a gente identificar uma pessoa que vai saber lidar com as nossas lutas de forma cuidadosa, que guardará as nossas confidências, que vai orar com a gente e por nós, né? E ainda vai estar disposta a falar abertamente, com sabedoria divina, né? Porque se nós estaremos sendo tratados por Deus, essa pessoa que vai ser o instrumento de Deus para falar com a gente. Então a gente precisa identificar uma pessoa sensata, direta e humilde, crente, madura e ainda por cima corajosa. Nenhum amigo é perfeito, mas Deus coloca sim pessoas imperfeitas em nossas vidas e que também são sábias, carinhosas e confiáveis. O tipo de pessoa que você quer ser. Então, para aqueles que estão à procura de uma pessoa, precisa orar ao Senhor, precisa identificar também quem será essa pessoa quando você estiver em sofrimento, que você vai buscar o consolo, para buscar uma palavra de apoio e um conselho. Olhe para aquelas pessoas que já sofreram, porque essas pessoas que já sofreram, elas vão entender o que você está passando, porque elas mesmas já passaram. Se possível, até um sofrimento parecido com o seu, é melhor ainda. Então, busque um amigo. Esse é o nosso terceiro ponto. O quarto ponto é: lute de forma sincera para confiar em Deus. É buscar com todas as forças agir de forma sincera, porque a nossa carne, ela não vai querer confiar em Deus. No momento de sofrimento, nós vamos querer deixar Deus de lado, mas nós precisamos lutar. E a gente já sabendo de antemão que isso vai acontecer, eu acredito que fique mais fácil. Anota num caderno e quando você estiver passando por sofrimento, olha lá, porque você não pode deixar de fazer isso, lutar de forma sincera para confiar em Deus. A gente precisa buscar ao Senhor honestamente e isso vai doer porque provavelmente Ele vai estar nos afastando de pecados como a ansiedade, a raiva, o desespero. Então nós vamos ter uma luta aí e nós vamos precisar ser sinceros, não vamos poder ter medo de dizer ao Senhor a verdade sobre os nossos sentimentos, os nossos pecados. Nós vamos
nesse momento de luta, nós vamos ter que admitir o quanto nós estamos sendo falhos, todos os nossos pecados, e vamos ter que pedir para Deus por misericórdia nessas lutas. Nós vamos pedir ao Pai para que Ele nos dê o Espírito Santo. Uma luta honesta, ela não é mágica e ela também não é reivindicar a vitória. É não afundar na mágoa e a autocomiseração. Deus está nos levando em sua direção. Pergunte, busque, bata a porta. Ele o encontrou primeiro e está disposto a ser encontrado. Então, nesta luta, queridos, nós vamos realmente precisar com todas as nossas forças, mas quem nos dará essa força é o próprio Deus. Então, o que precisamos fazer é orar, pedir a Deus, confessar nossos pecados e falar para Ele nos auxiliar, nos socorrer, tá bom? O próximo e último ponto é siga em frente. Elizabeth Elliot, em seu livro intitulado O Sofrimento Nunca é em Vão, cuja vida foi marcada por grandes sofrimentos, ela se deparou com uma frase na sua juventude que dizia, que estava escrita numa igreja na Inglaterra, que falava assim: faça a próxima coisa. E ela diz que essa frase cheia de sabedoria, prática e pé no chão ajudou muito ela a viver os momentos de sofrimento fazendo a próxima coisa ser feita. Então, quando o marido dela, um missionário chamado Jim Elliot, faleceu, ele foi morto, na verdade, por índios de uma tribo selvagem e que ele estava indo lá pregar o evangelho. Ela deu continuidade à sua vida, inclusive trabalhando algum tempo depois nessa tribo, evangelizando as próprias pessoas que mataram o seu marido. Então ela fez isso, ela conseguiu dar andamento na sua vida fazendo a próxima coisa ser feita. E aí a gente tem exemplos, né? O que pode ser o próximo passo a ser dado, um pequeno passo? No momento de sofrimento, de repente você se levantar da oração e ligar para uma pessoa pedindo ajuda, conversar com um amigo, lavar uma roupa, lavar um chão, pagar algumas contas, ir trabalhar, tirar um dia de repente para passear no parque, mas fazer a próxima coisa, seguir em frente, não ficar levantando um monumento para sua dor. Essa palavra em especial foi muito importante na minha vida. Quando eu passei por um grande sofrimento, eu ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes falar: não levante um monumento à sua dor. E aquilo martelava na minha cabeça. Eu não podia levantar um monumento à minha dor, porque na verdade Deus estava no controle da situação. E Ele que tinha que ser exaltado e não a minha dor. Então, esse quarto ensinamento é que nós devemos seguir em frente, ter pena de nós mesmas e ficarmos chorando, não que nós não possamos chorar, nós vamos chorar, mas só ficar chorando não vai fazer a diferença. A diferença vai fazer quando a gente seguir em frente. Então, é um filho que você tem que cuidar, é um marido que você tem que dar atenção. Faça a próxima coisa. As pessoas podem achar até estranho isso e achar que nós estamos reprimindo o nosso sentimento, que a gente está escondendo, mas nós que vamos, quando nós passarmos por isso, quem passa por isso na verdade sabe que não, é a paz mesmo de Deus, é a paz que Deus coloca no nosso coração. Nós sabemos a diferença entre esconder o nosso sentimento e ter paz com Deus. E é isso que acontece quando a gente
identifica o problema, ouve através da palavra de Deus palavras de refrigério para nossa alma, quando a gente busca um amigo que possa nos ajudar, quando a gente luta realmente para ter as verdades de Deus na nossa vida e quando a gente segue em frente, Deus nos traz paz. Então, nesse ponto é importante dizer que ou você confia em Deus ou você não confia, ou você descansa nele ou não. O caos é a palavra grega para desordem e cosmo é a palavra para ordem. Ou estamos vivendo num universo ordenado ou estamos tentando criar a nossa própria realidade. Siga em frente com gratidão, como no Salmo 50, 23. Quais as razões pelas quais você pode ser grata? Deus ainda é amor, nada mudou isso. Deus ainda é Deus, Ele é soberano, Ele tem o mundo inteiro nas mãos. Para concluir, no Salmo 56, 3, diz: Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Ou no Salmo 34, 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que possamos agir no sofrimento de forma a responder a Deus glorificando o seu nome. Não precisamos agradecer especificamente por um câncer ou por uma situação difícil que estejamos passando, mas podemos agradecer porque exatamente nesta situação é que o Senhor está agindo. O mundo ainda está nas mãos dele e ele vai fazer a sua fé aumentar e ele vai cuidar de você. Então, que diante de tudo isso, possamos reagir da forma correta, bíblica e sermos cada dia mais agraciados por Deus, mesmo estando em meio ao sofrimento. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para enfrentar essa situação que estamos passando ou que ainda iremos passar. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos novamente diante do Senhor, agradecidos por esta aula, sabendo que são desafios, ó Deus, que estão diante de nós, mas que não são ilusões, ó Pai, não são coisas possíveis de serem feitas e são coisas que a Tua Palavra nos ensina. Por isso eu peço a Deus que o Senhor confirme nos nossos corações a Tua Palavra. Não nos deixe esquecer disso no momento de dificuldade, que possamos realmente viver o sofrimento de forma a Te agradar e glorificar o Teu nome e dar testemunho de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama e tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Abençoa, Senhor Deus, o restante deste dia e nos dê, Senhor Deus, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Mais uma vez, muito obrigada, irmãos. Um grande beijo e que Deus nos abençoe.